Quem nunca passou por isso? Achar que solucionou uma questão, agora sim eu entendi, agora eu estou mais forte, agora eu solucionei tal questão nunca mais na minha vida. E aí quando vê, passa semanas, tudo bem, passa um mês, tudo bem, passam dois, tudo bem, passam três, tudo bem. Quando vê, quando você esqueceu daquilo, já viveu, já pensou que superou, de repente a mesma situação ocorre. O mesmo ciclo acontece, seja uma coisa mais boba, do tipo, entrei no mesmo ciclo de negatividade, ou numa coisa mais séria na vida, aquele grande problema familiar de repente surge novamente, ou aquele grande problema de relacionamento, às vezes em outra fase, com outras pessoas, com outros nomes e com outras questões, mas que te ativam os mesmos gatilhos. E isso que parece um ciclo, na verdade é uma espiral que vai te levando cada vez mais para o centro, que é você, que sou eu. Né, parece que tudo acontece na nossa vida com o processo de fazer com que a gente se descubra, com que a gente desperte desse sonho de achar que nós temos que defender essa identidade, essa imagem, etc. E aí, o que eu queria dizer é que muitas vezes, quando esse ciclo acontece, a gente pensa que é aí que a gente cai, né? Porque é aí que a gente pensa na escassez, você pensa, eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada, eu não consigo mesmo lidar com isso. Eu não sei, achei que eu tivesse resolvido, olha só, tudo de novo. Só que, se você se lembra que tudo isso está acontecendo de novo, que é uma nova oportunidade para você olhar para a mesma situação com mais amor, com mais acolhimento, seja para o outro ou para você mesmo, porque na verdade não somos separados, né? Você não se culpando, você já está diminuindo demais todo o processo de condenar e culpar o outro. E eu acho que não à toa, né? Eu assim, acho muito interessante porque andei entrando em contato com o fato de que, meu Deus, os seres humanos eram e são, mas eram ainda mais muito cruéis, né? Então, assim, tortura era uma coisa muito comum, né? Era uma coisa muito agradável, né? As pessoas compravam ingressos e pipoca para ver pessoas se torturando há não muitas centenas de anos atrás. Mas hoje em dia, se a gente olha hoje, no atual momento, 2026, se a gente olha, a gente vai achar várias pessoas que vivem em situações de torturar e ser torturado. Pessoas que vivem em situações assim porque acreditam que só existe esse caminho. E esse tipo de pessoa não consegue enxergar que existe uma forma leve e diferente de viver. Mas existe, ela tá aqui. Tanto que tem pessoas que vivem, independente da classe social, eu não tô falando nem de nível de instrução intelectual, mas tem pessoas das mais simples do mundo, as mais milionárias, bilionárias, que vivem em estado de harmonia, harmonia com todo, harmonia consigo mesma. Então, quando a gente fala em acolhimento, em amor, a gente não está falando sobre manter aquilo que traz caos, porque o divino, Deus, o poder supremo, como quer que você queira chamar, é harmonia, é beleza. Então, assim, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é harmônico, o divino está representado ali. E o belo, ele não tem nada a ver com padrão, não tem nada a ver com ser igual ou diferente. O belo, ele é a verdadeira beleza é a harmonia. Então, qualquer pessoa, mesmo aquelas que a gente chama de feias, se elas estão numa harmonia dentro delas mesmas, fora delas mesmas, elas vão transbordar essa harmonia, né? Então, o como, né? Se eu sou uma pessoa que tô vivenciando momentos difíceis, onde parece que não tem tantas possibilidades assim, onde parece que a vida é resumida nessa densidade toda, como eu faço, né? Aqui nesse planeta parece que é realmente assim, a gente tem um jardim e a gente vai ter que escolher o que a gente rega e o que a gente não rega. Se a gente rega mais as plantinhas da raiva ou da vingança ou da chantagem ou de todas essas questões mais densas, essas plantas vão crescer, vão prosperar, vão dar frutos, você vai ver. E nessas horas a gente tem um- uma joia rara, que é a gente perceber o quanto realmente o universo responde. Você rega,
cresce, nasce, dá frutos. E eu não tô aqui falando de um lugar de superioridade, do tipo assim, nossa, então você só regou as plantinhas boas. Eu tô aqui só no lugar de comunicadora mesmo. Porque muitas vezes eu errei, muitas vezes eu reguei plantas ruins e colhi frutos ruins, foi muito amargo e foi muito ruim mesmo. E eu não tô isenta, sabe? A gente rega plantas erradas por motivos de eu nem sei, gente. Por isso que a gente não tem que se culpar, né? Reguei planta errada, nossa, não importa. Assim, todo mundo já regou planta errada. A questão é que eu tô aqui te dando a oportunidade de enxergar uma coisa que eu estou enxergando agora, através da minha comunicação, ou talvez você já saiba, mas eu tô aqui te relembrando disso, de que regou constantemente, vai crescer, vai nascer e vai dar frutos. Então, eu tô aqui para te incentivar a parar de se culpar do porquê eu reguei errado. Por que que essa rega não foi do jeito que tinha que ser? Por que eu fiz isso? Por que eu caí? Isso é só persistir no erro. O que a gente precisa fazer é mudar agora. Agora eu tenho que lidar com os meus frutos amargos regados no passado? Tenho. Porque é isso, é a regra, né? Às vezes você vai ter que ficar regando planta boa enquanto come fruto amargo, porque não tem o que fazer. Mas o único jeito de sair é esse clique. É o clique de, apesar de estar comendo um fruto amargo, ir lá e regar a planta boa. É o único jeito. E aí, para isso, então, a gente tem que focar na presença, no que a gente é agora. Quem que a gente é agora? Momento presente, não importa o passado. Eu só vou lidar com as consequências inevitáveis do passado, porque tem coisa que dá para evitar, tem coisa que não dá. O que não dá, eu vou lidar agora, porque eu só tenho o momento de agora. Mas de agora para frente, agora, as decisões que eu tomo agora, eu vou pensar nos frutos que eu quero colher lá na frente. Então, a partir de agora, apesar de estar comendo os frutos amargos, eu vou regar as frutas boas. Então, é isso que eu tenho pensado. É assim que eu decidi agir há meses atrás, anos atrás. Então, assim, eu agora sinto que estou colhendo frutos muito melhores do que os anteriores, mas ainda sei que tem muito que melhorar. E por isso, ao falar isso para você, eu também estou aqui pensando eu melhorei muito. Eu quero melhorar muito mais ainda, porque assim, eu quero ser capaz de ajudar muitas pessoas, sabe? Eu vejo assim, eu já tô começando a me sentir segura internamente comigo mesma. Tô no começo desse processo, sabe? De me sentir próspera o suficiente para não ter dúvidas de que, apesar dos altos e baixos naturais de todo o país, de todos os, né, que eu vou voltar para o Brasil, o país tem altos e baixos, tem questões, tem problemas, mas uma segurança interna de que eu consigo enxergar essas infinitas possibilidades para mim, mas eu quero muito mais, no sentido de que eu quero muito mais prosperidade porque eu quero ser capaz de ajudar muitas pessoas. E essa vai ser a minha motivação. A minha motivação não vai mais ser, porque eu tenho medo de eu não ter dinheiro para pagar o meu aluguel. Jamais. A minha questão vai ser, não, eu tenho que me manter muito próspera porque eu ajudo muitas pessoas. É isso que eu quero que me motive. Então, essas plantinhas que eu quero regar a partir de agora, sabe? De sair de mim só, desse centrinho, desse mundinho tão pequeno. E para isso eu preciso não questionar o que eu reguei até agora, porque eu fiz o que eu podia dentro do que estava ao meu alcance. Você também fez o que você podia dentro do que estava ao seu alcance. E agora o que a gente vai fazer é o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem hoje. E as ferramentas que a gente tem hoje são melhores que as ferramentas que a gente tinha lá atrás. São melhores. Porque se a gente já passou por esse ciclo uma vez, duas vezes, três vezes, a gente aprendeu, mais água rolou, mais vida passou, mais experiência aconteceu. E quantos aprendizados a gente não tem em cada vez que a gente vive, em cada dia, em cada experiência? Então, assim, a gente não é o mesmo. A gente tem mais ferramentas. Então, muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Se foi te dada tanta ferramenta, tanto aprendizado, tanta coisa, tanta sacada, tanto insight, isso não é só seu, é divino. E se veio até você, você tem que fazer algo bom com isso. Tem que fazer algo bom com isso. Tem que buscar ser mais amor, tem que buscar. Às vezes a gente não vai conseguir, às vezes a gente vai conseguir, mas a gente vai estar sempre buscando e regando essas plantinhas. Porque a gente se esquece às vezes que o universo, ele é
Gente, a vida, assim, terrena, é um solo fértil, mas a gente precisa saber as sementes. O que que eu quero para minha vida, o que que eu quero plantar. Às vezes a gente vai ter muitas escolhas, às vezes não, mas é sempre importante que a gente enxergue essa prosperidade. A prosperidade de pequenas coisas, sabe? De eu tô aqui com um corpo humano físico que responde, que metaboliza, que respira. Isso já é muito próspero. E eu tenho um mundo com centenas de pessoas e centenas de questões, porque a gente vive em comunidade. Quantos serviços eu posso fazer à humanidade? Quantos serviços, desde a coisa mais simples que eu sei fazer até a mais rebuscada. Hoje em dia, o céu é o limite, né? Com a internet, com tudo. Desde, nossa, eu sei cozinhar, e como eu posso servir ao mundo cozinhando? Nossa, eu gosto de inglês, como eu posso ajudar as pessoas com meu inglês? Se o nosso foco é ser útil para o mundo, eu sinto que os caminhos se abrem de uma forma muito ampla, muito bonita. Mas se o nosso desejo ele é muito egoísta e muito só meu, assim, os portões vão até ouço o barulho assim do portão fechando assim. A minha imagem é o que eu quero, é o que eu quero conseguir, é o que eu às vezes a mesma coisa, mas se a gente está olhando essa mesma coisa de um jeito porque eu quero ser melhor, porque eu quero vencer, pá, portão fechando. Às vezes essa mesma coisa, se você olha pensando, não, eu quero viver e eu quero prosperar, porque eu quero servir, porque eu quero ajudar. Aí você vê todos os caminhos se abrindo. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tenha te lembrado, te ajudado a se lembrar, porque pelo menos a mim me ajudou enquanto eu estava falando com vocês. Vim apenas intermediar essa lembrança para você e para mim. Então é isso, minha gente. Eu deixo aqui um grande beijo a vocês e até mais!